bem-vindo! Mais um episódio do podcast da 3R4 Seguros. E hoje é um episódio especial. Hoje a gente quer falar sobre o Novembro Azul. E aí a gente trouxe um especialista para falar sobre isso. Eu trago aqui hoje como convidado o Dr. Guilherme Lamáquia. O Dr. Guilherme ele é formado na Santa Casa de São Paulo. Tem mestrado na Faculdade de Medicina do ABC. Ele é especializado em cirurgia robótica e uro-oncologia. Ele também tem uma experiência internacional, Observer Fellowship, na University of Southern California. Então, poxa, um especialista para trazer tanta reflexão que a gente precisa agora para esse mês de novembro para os homens, né? Então, doutor Guilherme, obrigado pela presença. Tudo bem, Igor? Eu que agradeço o convite, é uma honra, um prazer enorme estar aqui para falar sobre um assunto tão interessante, tão importante, que agora no mês de novembro surge com um pouco mais de ênfase, né? Então vou procurar contribuir e colaborar bastante aqui com as informações. Vai ser legal pra caramba. A gente tem aqui um episódio geralmente de 60 minutos, então eu acho que vai ser reflexões importantes aqui. A gente preparando o episódio para hoje, a gente conversou, né? E já vem algumas reflexões importantes que a gente tem, que a gente acaba parando para pensar só agora em novembro, né? Mas que bom que a gente tem o novembro para pensar, né? E aí eu queria te ouvir, doutor, o que é esse Novembro Azul? De onde surgiu? Por que ele é tão divulgado, né? O Novembro Azul é uma campanha, um momento de campanha, de reflexão sobre a saúde masculina, né? Então, essa campanha ela surgiu em 2003 na Austrália, né? Então, alguns homens com o objetivo de chamar a atenção para a saúde masculina acabaram deixando o bigode crescer. Na época, o bigode não era moda, não era uma coisa legal, então eles pensaram numa maneira de chamar a atenção, a maneira de chamar a atenção foi essa, né? Isso acabou se difundindo para o mundo todo. Aqui no Brasil chegou mais ou menos em 2011, e aí foi crescendo, tomando um volume muito grande de divulgação, e hoje essa campanha é enorme que a gente vê, né? Todos os lugares, a mídia, todo tipo de mídia e tudo mais, divulgando o Novembro Azul, que tem como objetivo promover, estimular o cuidado da saúde masculina, né? Se fala muito no câncer de próstata, claro, o câncer de próstata é extremamente importante, acho que a gente vai ter espaço para falar bastante sobre isso, mas o objetivo é promover a saúde masculina de uma maneira geral. E é importante, em algum momento aqui, eu fui buscar informações de que, pô, quão efetivo é, né, essas campanhas. Então, assim, se você pega o calendário do Ministério da Saúde, na verdade, todo mês tem um tema, né? A gente acaba falando mais de Outubro Rosa e Novembro Azul, que eu acho que são os temas que mais entram na mídia, em vários locais. E eu estava vendo que tem realmente um movimento maior de consultas. Então, eu tinha lá um dado de que tinha um aumento de 40% no volume de consultas a urologistas, ginecologistas, no caso, né, em outubro. Isso acontece também, se sente no dia a dia, que há realmente essa conversa que tem maior traz mais preocupação e traz mais movimento, ou seja, as pessoas tomam mais ação em frente a isso? Sem dúvida nenhuma. A gente percebe bastante que nesses momentos de campanha a procura é maior, né? Então, por estar toda hora na mídia sendo veiculado, televisão, rádio, mídias sociais, etc., isso acaba estimulando os homens a procurar assistência. E a gente nota bastante que muitas vezes são as mulheres que, estimuladas pela campanha, vão levar os seus maridos ou seus filhos ou seu pai, seja quem for, a procurar um atendimento médico estimulado pela campanha. Então, não só os homens, mas as mulheres também ajudam bastante, né? As mulheres, até por uma questão de cultura, né? As mulheres têm uma cultura de prevenção maior que a dos homens, né? Então, as mulheres também ajudam bastante a gente nessa missão, levando os seus familiares, parentes, conhecidos, enfim, no nosso consultório. Então, de fato, nesse período de campanha, aumenta bastante a procura, sim.
de É, consultas. você está falando um negócio importante, porque a gente, como empresa, né, a gente tem algumas palestras que a gente faz, especialmente em momentos como esse, de outubro, né, novembro. E às vezes a pergunta, por exemplo, do RH, fala: olha, não vou falar de Novembro Azul, mas vamos convidar as mulheres também? Fala, sim, tem que convidar as mulheres, porque muitas vezes é a esposa, é a filha, né, que tira, por exemplo, o homem, né, da inércia ali. Ou, né, a gente sabe que o homem, e aí eu me coloco também, né, sei o quanto às vezes a gente é negligente com a própria saúde, porque, enfim, tá pensando nos negócios, na vida, no boleto que vai chegar e acaba que não toma essa ação e muitas vezes o auxílio da mulher ali é importante. Então a gente também traz, né, isso, fala, pô, traz as mulheres também para ouvir, acho que essa palestra, né? Não, sem dúvida, né? É muito mais fácil chamar a atenção se você tiver um ponto único ou poucos pontos de foco, né? Então, por isso que a gente fala bastante no câncer de próstata e etc. Mas o objetivo é prevenção à saúde, promoção à saúde de uma maneira geral. Então, são homens e mulheres, né? O urologista, inclusive, talvez valha a pena a gente esclarecer, não é só o médico do homem, né? A urologia é uma especialidade muito versátil. Então, a gente atua com pessoas de ambos os sexos, de todas as idades. Na verdade, a gente atua até intraútero. Tem doenças urológicas que a gente identifica nos embriões, né? Então, fetos e tudo. Então, essa nossa especialidade é uma especialidade muito versátil. Então, a gente cuida de homens e de mulheres, né? Do trato genital masculino e do trato urinário masculino e feminino. Rins, ureteres, bexiga e as doenças que vão acometendo esses órgãos e esses sistemas. Então, o urologista também cuida de mulheres. Então, apesar do foco ser a saúde masculina, promoção à saúde dos homens, sem dúvida nenhuma, a gente estimula também que as mulheres façam a sua prevenção e procurem sempre o médico, se for o caso, o urologista, né? É, eu acho que também tem a questão, tem talvez uma questão cultural, e eu acho que por isso também que nasceu o movimento, né? Do homem de procurar fazer os exames que são necessários, o que precisa ser feito. E até acho que é uma questão do tipo, se não está acontecendo nada comigo, tá tudo bem, né? Se eu não tenho nenhuma mancha, se eu não tô tossindo, tá tudo bem. Não é bem assim, né, que funciona. Então, uma medicina em geral, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Falando de medicina geral, até quando a gente põe a questão custo, que é uma coisa importante quando se fala em saúde pública, seja ela privada, né, ou pública, saúde pública propriamente dita, a questão custo também é relevante, né? E todo mundo sabe, de conhecimento público, né? É mais fácil prevenir do que remediar, né? Então, as ações de prevenção são muito mais efetivas e custo-efetivas, né? E a gente esbarra nessa questão cultural. Então, de fato, os homens, eu observo que isso tem mudado. Acho que as gerações mais novas têm uma cabeça diferente, estão mais conscientes de que é preciso fazer a prevenção, é preciso buscar o médico não só no momento que as coisas já estão dando errado, procurar o médico antes também desse momento. Eu percebo que isso já está mudando, mas a gente ainda observa muito esse fato de que os homens tendem a procurar quando já tem algum sintoma, já tem alguma queixa, já tem alguma coisa diferente, né? Principalmente quando a gente fala de urologista, né? Porque sempre tem o tabu, né? O tabu principal do urologista do exame de próstata é o toque retal. Uhum. Então, muitos homens têm essa questão e acabam se influenciando por conta disso. Então, não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. E essas campanhas vêm justamente para isso, para estimular esse tipo de coisa e a gente quebrar esse paradigma, né? E assim, também, hoje, se você faz um acompanhamento também, né? Não sei se existe uma periodicidade adequada para essa visita ao médico. Então, assim, eu acabo fazendo, talvez anualmente, talvez falhe ali meses para frente ou para trás, mas algum acompanhamento de. Eu sou leigo, tá, no assunto, mas assim, imagino que tirando o sangue, né, peso, gordura, você consegue entender mais ou menos como é que está essa evolução, né, ano a ano. E caso tenha alguma coisa, acredito que ali pode aparecer e um tratamento anterior é muito mais fácil, né, do que aquele que tiver avançado.
É, Então, eu geralmente tento fazer isso, mas existe uma periodicidade, existe um processo que, enfim, imaginando aqui falando para quem está ouvindo, né? Poxa, faz 5 anos que eu não faço um exame de sangue. Né? Como é- conta um pouco, assim, o que seria um ideal, sabe, de acompanhamento? Então vamos separar um pouquinho. Quando a gente está falando de rastreio do câncer de próstata, a gente está falando de uma população específica, né? E quem é essa população? Essa população são homens que têm mais que 50 anos ou homens que têm mais que 45 anos que têm fatores de risco por câncer de próstata. E quais são esses fatores de risco principais? Os principais são homens negros e homens que têm caso na família de câncer de próstata. Tá? Então, se for esse o caso, é a partir dos 45 anos. Em relação à periodicidade, a periodicidade desde que esteja tudo bem, uma vez por ano, acho que tá bom, tá de bom tamanho. Se houver alguma alteração, aí só o médico vai determinar qual a periodicidade. Pode ser depois de 3 meses, depois de 6 meses, enfim, aí depende do que for encontrado, né? Então, quando a gente está falando dessa população específica, funciona mais ou menos dessa maneira. Mas de uma população geral, né, é, deve fazer pelo menos uma vez por ano um acompanhamento, seja com o urologista ou até com outro especialista, né? É importante também a gente ressaltar a importância que tem as outras especialidades nessa questão de prevenção. Por exemplo, o cardiologista, né? Uhum. Existem muitas doenças cardiológicas que são silenciosas, que vão se manifestar repentinamente. E, e aí, se aquela pessoa não estava acompanhando, ela não identifica. Então, também é importante procurar outro especialista, como principalmente o cardiologista. De uma maneira geral, vamos ser assim, não muito específico, se está tudo bem, não foi identificado nenhuma alteração, está tudo tranquilo, uma vez por ano está de bom tamanho. Tá? E aí eu imagino que aí você, como doutor urologista, é o que você comentou, né? Se você precisa de uma segunda opinião de um outro especialista, você também está ali, né, acompanhado de outros colegas e vocês conseguem fazer também um, um diagnóstico completo ali, né, daquele Sim, teu paciente, né? sim, exatamente. Muitas vezes o que acontece é que o urologista acaba sendo meio que a porta de entrada para o sistema de saúde daquele homem. Então, eu tô cansado de atender homens na faixa dos 40, 50 anos que nunca foram no médico, nunca fizeram o exame, né? Então, a gente vai ser o quê? Vai ser a porta de entrada. Então, vai atender, vai acolher aquele paciente, vai entender o que está acontecendo, e aí a gente aciona, encaminha para os outros especialistas, se for necessário. Então, esse papel do urologista é um papel muito importante também, né? De se colocar também como o médico do homem. Ah, mas ele vai fazer tudo sozinho? Não, ele não vai fazer tudo sozinho, vai. Hoje em dia a medicina é extremamente especializada e subespecializada, é humanamente impossível alguém fazer tudo sozinho, conhecer tudo sozinho, saber tratar tudo sozinho. Por isso que a gente usa desse recurso de acompanhamento em conjunto, multidisciplinaridade, e aí como médico que acolhe pela primeira vez aquele paciente, a gente vai aconselhando e recomendando, e aí ele vai aceitando um pouco mais, e assim a gente consegue promover uma condição de saúde para esse paciente ao longo do tempo, né? É isso. E é importante para quem está ouvindo e que a gente é uma corretora, principalmente de plano de saúde. Então a gente tem bastante vidas ali sob administração, vamos dizer assim, né? Inclusive eu vou, né, pegar esse vídeo também e convidar todos ali a assistir. Legal. É, e o que a gente administra geralmente são bons produtos de plano de saúde e que, né, é importante trazer também essa, essa necessidade das pessoas começarem a se movimentar. Eu acho que essa ação, não só da mídia, mas você, doutor, falando tudo isso da questão do, pô, eu vou acolher, né? É um primeiro diagnóstico, mas a gente vai fazer tudo isso em conjunto. É importante, todo mundo que tem aí um plano de saúde bom, que a empresa concede, tem que utilizar. Eu acho que assim, a gente fala que a diferença de um seguro de carro, por exemplo, seguro de carro você faz para não ter problema, né? Você não quer que roubem teu carro, você não quer bater, você não quer que batam no seu carro, você quer terminar aquele ano
Ah, você pagou um prêmio por aquilo, mas você quer renovar sem um sinistro, né? Mas o seguro-saúde é diferente. Na verdade, você faz para utilizar e até a seguradora incentiva que você Para utilize. ela também é bom. Se o cliente dela focar em prevenção, é muito melhor, né? Inclusive do ponto de vista financeiro. O gasto acaba sendo muito maior para tratar do que prevenir a maioria das doenças. Então, acaba sendo bom para as duas partes ali envolvidas, né? Porque numa infeliz evolução desse caso para algo como o câncer de próstata, os custos também, não só o custo emocional da pessoa, paciente, então, mas os custos para o próprio sistema também são gigantescos, né? Então, trazer isso, né, esse tema é super relevante. Então, assim, a gente tem que também trazer junto com as operadoras também essa necessidade de cada vez mais vir em conjunto aí para trazer essa necessidade de exames, consultas, enfim. Não, sem dúvida, né? Você falou do câncer de próstata, né? Por exemplo, câncer de próstata é uma doença extremamente importante, né? É, trazendo alguns números assim, só para a gente ter ideia. No Brasil, mais ou menos 72 mil casos de câncer de próstata por ano. Nossa, bastante. Não... É muita gente. Se a gente acompanhar ao longo do tempo, longitudinalmente esses homens, um em cada 7 homens vai ter o câncer de próstata, né? São um diagnóstico a cada 8 minutos no Brasil, uma morte a cada 40 minutos pelo câncer de próstata. Então, é uma doença extremamente relevante. É o câncer mais comum entre os homens, perde só para câncer de pele. É o segundo câncer que mais mata. Apesar dele ser o câncer mais comum, o câncer de pulmão é mais letal. Mata mais que o câncer de próstata. E sabendo tudo isso, se a gente pegar no começo, fizer o diagnóstico precoce, a gente tem uma chance de cura de 90%. Então, é extremamente relevante quando a gente olha para esses números, né? Saber que de tudo isso que a gente está falando, né, nessa magnitude, nessa importância, a gente é capaz, desde que diagnosticado no começo, curar 90% dos homens diagnosticados, Nossa, é altíssimo né? essa. É altíssima, uma taxa de cura altíssima, né? Além de ser bom também para o paciente, também é bom para o operador, porque se o paciente está curado, ele acaba tendo é, menos necessidade de recurso e tudo mais, então todo mundo ganha nisso, né? Mas aí que chega o ponto importante. O câncer de próstata diagnosticado no começo, precocemente, que é aquele que a gente consegue curar 90% dos pacientes acometidos, não tem sintoma. Não tem sintoma nenhum. Então, se o indivíduo ficar lá esperando aparecer alguma coisa para ir buscar um médico, ele não vai diagnosticar nessa fase. E aí as chances de cura dele vão cair muito, né? Os recursos utilizados para tentar curar serão maiores e mais agressivos, mais mórbidos, com mais sequelas, com mais eventos adversos. Então é fundamental fazer essa procura antes, né? Antes que tenha sintoma, antes que tenha alguma manifestação clínica, para ter a chance de diagnosticar no começo, né? Acho que é super relevante o que você está falando, porque assim, tem muita gente, eu já tive esse tipo de reação do tipo, putz, e se eu fizer esse exame e der esse problema, o que que vai ser? E aí foge do exame porque como se fosse uma pseudo solução para aquele problema, né? É, como é que incentiva essa... Homem é turrão, homem tem seus pontos, às vezes, mais machistas e tudo mais, e que a gente está falando sobre isso, obviamente, mas tem alguma coisa que você tenha convivido de pensar e tal? Porque eu imagino, porque eu já senti isso e depois repensei, não posso falar, não, eu não vou porque se falar que tem, e aí? Não, se falar que tem, tá no momento, se tiver um momento lá, acho que é a periodicidade que você falou de 1 ano, né? Então, se eu tiver dentro dessa janela, é isso, né? Não sei se eu estou É mais ou errado. menos isso. É, Se tiver tudo normal nos exames, mais ou menos dentro de um ano é um período ou bom. seja, se eu estiver fazendo durante 1 ano, se tiver alguma coisa, eu tenho 90% de chance É uma de. janela de tempo boa para a gente pegar no começo, né? Mas isso que você falou é verdade, é muito importante, né? É uma questão cultural, né? A gente chama isso de síndrome do super-homem, né? Então o homem fala, não, comigo não acontece, é, ou com aquela mentalidade, não, se eu procurar ajuda, eu vou ser uma pessoa fraca,
Um homem forte não pede ajuda, etc e tal. Então, questões culturais de machismo, né? Que eu comentei anteriormente da questão do toque retal. Uhum, Não, eu não vou fazer toque retal por isso, por aquilo, tudo mais. uhum, Às vezes questão de organização, né? A gente sabe que a maioria dos homens é desorganizada, então ele nunca consegue aquele espacinho de manhã ou à tarde ali para fazer uma consulta, que na maioria das vezes não é nada extremamente demorado, é uma coisa relativamente rápida. Então, organização também acaba influenciando nisso. Agora, como mudar isso? É muito difícil ter uma fórmula que a gente vai resolver tudo. Mas acho que o caminho mais eficaz e mais rápido é a informação, né? Então, será que a gente falar todos esses dados, se as pessoas souberem dessas informações, né? Que uma doença é extremamente relevante, uma doença comum, frequente, com uma taxa de letalidade alta se não for tratada, a gente pode converter isso em 90% de chance de cura se ele fizer um exame periódico, um exame de rotina, eu acho que a gente consegue convencer uma boa parte dos homens a mudar um pouco de mentalidade, cultura e, e passar a procurar o médico com mais frequência. Eu acho que o caminho passa por educação, informação, divulgação. Eu acho que só assim que a gente vai, ao longo do tempo, ir mitigando esse problema e quem sabe um dia resolver esse problema, né? é. Ou talvez o que eu tô pensando aqui, a gente começou falando isso, né? Pô, convida as mulheres também a assistir sobre o Novembro Azul, porque às vezes minha esposa às vezes marca para mim, porque você não vai marcar, você não vai, ó, já tá marcado, dia tal você vai lá, né? E às vezes a gente precisa desse empurrão aí de alguém para fazer por nós, né? Então, assim, talvez é isso. Às vezes a comunicação direcionada também à mulher, né? A Sim, filha, a esposa, a mãe. Aí, o cara não vai ter muitas exatamente. escolhas. Não, Exatamente, minha né? esposa mandou, eu vou. É uma informação de uma maneira geral, né? Não só aos homens, mas a todo mundo. É muito comum. Eu vejo diariamente no consultório homens que dizem: Ah, não sei nem porque eu tô aqui, minha mulher que me trouxe. Tá bom, tudo bem. Então vamos lá, vamos explorar o que acontece ou o que não acontece, o que você tem, o que não tem, rotina, o que a gente pode fazer de planejamento para o futuro. Tudo bem, se foi sua mulher que trouxe, tá ótimo. O importante é estar aqui, Uhum, né? uhum. E aí, assim, a gente vai melhorando essa questão, né, aos poucos. Ô, doutor, e assim, ó, é uma doença silenciosa, como você comentou. Silenciosa é assim, você não tem sintomas, enfim. Mas é a própria sorte ou tem alguma coisa que dá para fazer para evitar isso, assim, né? Tá. Então vamos falar em, assim, a gente está falando de uma questão de prevenção primária, né? Prevenção primária é quando a gente evita a doença de acontecer. Por exemplo, se eu inibir o tabagismo numa população, eu vou impedir vários casos de câncer de pulmão, né? Isso com câncer de próstata é um pouco mais complicado. O que a gente sabe que tem fatores que vão influenciar no risco de aparecimento do câncer de próstata, né? Obesidade está relacionada, então obesidade é um fator de risco não só para câncer de próstata, para todos os tipos de câncer, câncer de próstata, câncer gastrointestinal, por exemplo. Então, a obesidade é um fator de risco, né? Dieta, né, que tem uma relação, tem uma certa associação com a obesidade, então uma dieta mais rica em gordura também tá associada ao maior risco de câncer de próstata. Mas a maioria dos casos está relacionada a um risco genético, né? Então, é um campo na medicina que está em evolução, a parte genética, então a gente tem feito várias descobertas em relação à à parte genética da formação e do aparecimento do câncer de próstata, né? Tanto que a gente comentou um pouquinho anteriormente aqui que um dos principais fatores de risco é ter algum familiar acometido, né? Então, Uhum, um familiar acometido de primeiro grau, né? No caso, vai ser o pai ou o irmão, dobra o risco daquele homem ter câncer de próstata em relação à população geral. Se eu tiver dois familiares acometidos, vai para 3, 4 vezes o risco daquele homem em relação à população geral. Então, esse acaba sendo o principal fator de risco, né? Que é familiares acometidos. Então, fazer alguma coisa que vá evitar o aparecimento do câncer
a gente não tem grandes evidências, né? A não ser controle de peso, controle de dieta, que vai servir não só para isso, vai servir para outros tipos de câncer, vai servir para prevenção de doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, etc. E tal. E aí, depois entra a questão da prevenção secundária. O que é prevenção secundária? Já que eu não posso evitar aquilo de acontecer, eu vou tentar evitar aquilo que já aconteceu de causar danos maiores. Então, essa é a prevenção secundária. No câncer de próstata, como é que eu faço a prevenção secundária? Achando no começo. Então, não vai ter sintoma nenhum, a gente vai usar alguns recursos, né? Médicos, como o uso do PSA, a gente dosa o PSA no sangue. O que é o PCA, doutor? PSA é uma substância que é produzida pela próstata, Tá, exclusivamente pela próstata. tá. Então, ele é um marcador de doenças da próstata. Hum, Quando o PSA está aumentado, eu sei que tem alguma coisa alterada na próstata. Não necessariamente uma doença maligna. Pode ser uma hiperplasia, o aumento da próstata, benigno. Pode ser uma infecção, como uma prostatite. E pode ser o câncer de próstata. Então, quando eu tenho um homem que se apresenta com PSA aumentado, ele me chama atenção. E aí a gente vai ter que aprofundar essa investigação para ver se realmente é um câncer de próstata ou não, né? Outro recurso importante é o exame físico, então o toque retal. uhum. Com um toque retal, a gente toca a próstata e pode eventualmente identificar alguma alteração como um nódulo, né, que é um carocinho ali na próstata, que vai fazer com que a gente também avance essa investigação e a gente consiga identificar a doença no começo, né? Então, só para você ter uma ideia, pode chegar até 20% do número de casos de câncer de próstata com PSA normal. Uhum. Então, se eu não fizer toque em ninguém, imagina numa grande população, a gente pode deixar passar até 20% É muita gente. dos casos de câncer de próstata. Até eu tenho um caso pessoal, de uma pessoa próxima da família, bastante próxima, tudo, e acompanhava comigo, um PSA normal, estava indo tudo bem, tudo tranquilo, aí chegou o momento de fazer toque retal, aquela situação que você poderia, né, evitar, né? Sim. Falar, mas é um familiar, é uma pessoa conhecida. Eu falei, não, é importante, vamos fazer. E no toque tinha uma alteração. Dessa alteração, a gente aprofundou a investigação, fez biópsia e tudo mais. No fim, realmente era um câncer. A gente tratou, fez uma cirurgia robótica, tirou a próstata e hoje ele está ótimo, tranquilo. Se eu tivesse pulado o toque retal, né, eu teria aí uma pessoa próxima, provavelmente fazendo um diagnóstico, uma doença muito mais avançada. Então, não é só dado de literatura, a gente vê isso no dia a dia. Então, é muito importante fazer o toque retal também, faz parte do exame e da investigação. Nossa, super importante. Eu estou imaginando aqui o que você tá falando e aí me corrija se eu estiver errado, mas eu estou entendendo que quando você consegue identificar no início, você tem um tipo de tratamento, né? Você falou cirurgia robótica, não sei, talvez seja menos invasivo do que um processo quando já está mais avançado. Não sei se tira a próstata como um todo, posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas só para entender qual que é a grande diferença além, óbvio, dos 90% de chance de cura. Isso, inegavelmente, é um grande, grande ponto, né, para sempre estar olhando para isso. Mas no tratamento em si, a gente chegou à condição em que precisa tratar. Existe diferença grande, substancial entre início e uma pessoa que está já com um câncer mais avançado? Existe sim. Então, assim, para o tratamento de câncer de próstata, a gente tem várias modalidades, né? Tem as modalidades que são de tratamento do órgão, da região ali. Os dois principais são a cirurgia, que a gente tira a próstata. Dá para tirar, dá para um homem conviver sem a próstata. Então, Sim, tá. sim. Dá para tirar a próstata, vai ter pequenas alterações ali. Uma cirurgia tem seus riscos, pode Sim. ter suas sequelas, mas hoje em dia, com o refino da técnica, né? Hoje a gente faz, quando disponível, é claro, a cirurgia robótica, uma cirurgia mais delicada, tem resultados melhores. Mas a gente nunca consegue zerar o risco, né? Não, não é verdade seria verdade se a gente falasse que não tem risco nenhum, não tem risco de sequela, etc. A gente vai mitigando, vai diminuindo, mas sempre tem aquela taxa de risco que, felizmente, hoje é baixa, né? Então, para a gente tratar localmente ali a próstata, a gente tem a cirurgia e tem também a radioterapia, né? Então, quando a doença está só no órgão,
não tem nenhuma célula espalhada, não tem nenhuma célula que foi para os linfonodos aqui da região da pelve, que são aqueles gânglios linfáticos que drenam eh, a região da pelve, ou não foi para um osso, que é o principal local de metástase do câncer de próstata, eu consigo usar um tratamento localizado para resolver esse problema. Então, seria mais ou menos né, ou a radioterapia ou a cirurgia, aí a gente precisa personalizar o tratamento, individualizar de acordo com as necessidades de cada paciente. Estou tentando dar uma ideia Uhum, geral aqui. sim. Agora, se já saiu célula da próstata, já foi para algum outro lugar, só isso não vai resolver o problema. Eu não vou conseguir eh, resolver ou controlar o câncer de próstata. Nesse caso, a gente tem que usar outros recursos, né? Principalmente o bloqueio hormonal da testosterona. Então, fazer uma analogia assim, um pouco simples, mas só para a gente entender. Imagina que a célula tumoral do câncer de próstata se alimenta de testosterona, como se fosse um alimento dela para ela Uhum. crescer, se multiplicar e se disseminar. Então a gente diminui a testosterona, faz um bloqueio de testosterona do homem. Então leva a testosterona para níveis muito baixos e, consequentemente, falta aquele, entre aspas, alimento, né, da célula tumoral e ela vai diminuindo, né? Então, se já espalhou, ou seja, não é, a gente não pegou mais do começo, pegou numa fase mais inicial, a gente vai usar outros recursos, principalmente o bloqueio do hormônio. Isso traz sequelas para o paciente, né? Traz problemas, né? Ficar com a testosterona baixa pode trazer vários problemas, traz problema da parte de densidade óssea, de musculatura, do humor, Nossa, do osso eu não disposição, sabia. É. é, parte sexual, Sim, sim. compromete ereção, libido. Então, Autoestima, acho que, e né, tem. daí é aquela sequência, aquele Sim. dominó, né? Dominó vai caindo e uma coisa vai puxando a outra. Então, é um tratamento muito eficaz, mas pior para o paciente, né? Sim, Mais sim. mórbido, né? Por uma situação que, por algum motivo, não se identificou ali no começo. É, então, você vê o quanto de consequência tem, né? Você começa a listar e começa a pensar, poxa, se é evitável, né? Acho que não sei se é exatamente evitável a doença, né? Mas ela ou a consequência dela, ou a consequência da evolução dela seria evitável, né? Acho que traz o quão importantes são, né, esses meses aqui de Evitar a conversa. doença, assim, a gente não tem tantos recursos para conseguir Sim. evitar, mas a gente pode evitar os efeitos adversos do tratamento. Então, quanto mais simples for o tratamento, menor a taxa de complicação, né, e de sequelas. Então, é por isso que é tão importante a gente pegar no começo. Olha, sabe que eu estava conversando com o time lá, né? Eu falei, poxa, eu estava com uma reunião de outro assunto, e aí eu falei, pô, tem que correr lá para a gente gravar podcast e tal. Falei, a gente vai falar sobre o Novembro Azul, tá? E a gente tem um time majoritariamente feminino lá, né? E aí uma das meninas comentou isso, falou assim, nossa, a gente de mulher já começa, né? Já tem menstruou, vai para o ginecologista, né? Já, então tem essa questão de sempre se tratar, né? E aí o homem é meio, se não tem nada, não tem nada. Então eu falei, ó, acho que você vai gostar então do nosso bate-papo hoje, porque é exatamente isso que a gente está tentando trazer, né? E aí eu estava vendo que tem até uma iniciativa do Novembrinho Azul, né? Que é o Novembrinho Azul, né? Nome, nome bacana aqui que deram, mas eu acho que é para trazer esses assuntos para criança, para adolescente, para É, tirar um pouco essa. Porque de verdade, assim, né? A gente, como homem, sabe, pô, tem lá o pediatra, eu nem lembro muito bem de quando eu ia no pediatra, porque, enfim, também era muito pequeno. E eu só fui parar no médico depois, tempos depois, quando tinha algum problema, né? Se não tinha problema, não tinha problema. E diferente da minha irmã, com certeza que foi tem desde uma, de adolescente. tem uma No... diferença fundamental, né? Então, a história natural das mulheres é mais ou menos assim, né? Então, elas estão com um pediatra ali, é mais ou menos até o período da pré-adolescência, que é mais ou menos onde acontece a menarca, que é a primeira menstruação, e aí elas passam a ser acompanhadas pelo ginecologistas e com o ginecologista a maioria das mulheres fica o resto da vida. É Então, verdade. ela tá desde o início da vida até o fim com acompanhamento de algum médico, né,
de algum tipo de especialista, né? Aí quando a gente vê para os meninos, eles ficam ali até a pré-adolescência no pediatra. Aí não tem mais idade para ir no pediatra, não quer mais ir no pediatra, porque eu já não sou mais criança, tal, não sei o quê, e pronto, fica um vácuo de 2, 3 décadas, Uhum. e ele vai aparecer no urologista lá com 50 anos, se muito, né? Se isso acontecer. É, Então, nesse ritmo aí, nessa toada de conscientização, de promoção à saúde e tudo mais, apareceu essa campanha também do Novembrinho Azul, né? Para estimular as crianças, né, pré-adolescentes, adolescentes, também a procurarem um médico, né? E por que não o urologista, né? O urologista é um médico que está acostumado a lidar com questões masculinas, né? Como, por exemplo, de sexualidade, que estão aflorando ali nesse período, né? Uhum. Então, ali 12, 13 anos, a testosterona está aumentando absurdamente, né? É Para uma esses grande meninos. transformação, né? Porque não tinha nada, de repente tem. Exatamente. Isso vai gerar transformação genital, né? Uhum. Transformação morfológica do corpo. Então começa a ganhar mais músculo, cresce em estatura, etc. E tal. E é um período de muito questionamento, de muita dúvida, né? E a partir daí manter esses pré-adolescentes que vão se tornar adolescentes, então adultos jovens, culturalmente a ser acompanhados por um médico a vida toda. Assim como as mulheres já estão acostumadas a fazer há muito tempo, né? Então é daí que surgiu essa iniciativa, né? Que são muitas questões que a gente pode abordar com os pré-adolescentes, adolescentes, adultos jovens, né? Você tem sentido algum. Depois, depois dessas campanhas, você tem sentido, tem atendido mais, nos últimos tempos, mais adolescentes? Sim, sim, a gente percebe que tem aumentado, sim, né? Assim como dos homens mais velhos, geralmente é a mãe que leva, né? Uhum. Então é interessante a gente fazer essa campanha, né? Até para estimular os pais também, né? A levarem os filhos, né? É uma oportunidade de criar conexão também, né? Com os filhos, né? Conversar sobre Sim. assuntos, às vezes são espinhosos, né? Como é que começar a abordar sexualidade com um menino de 12, 13, 14 anos, né? Talvez ter um profissional ali junto ajuda, né? É claro que isso não vai acabar no consultório, mas o consultório pode ser um ponto de partida, né? Não só sexualidade, mas muitos outros assuntos. Então, eu tenho notado sim que tem aumentado aquelas consultas que a gente chama consulta de rotina, né? O que é uma consulta de rotina? Aquela consulta em que não há uma queixa específica, né? Eu não vim por causa disso ou daquilo, eu vim porque eu quero uma avaliação geral, quero saber se tá tudo bem. E aí as dúvidas são diversas, né? Mas tem aumentado sim, a gente tem notado isso sim. Porque é o que eu comentei, né? A gente estava falando lá, fazer pelo menos anualmente, né, essa consulta. E acredito que se você começar isso também como adolescente, você cria isso culturalmente ali, pelo menos na cabeça do adolescente, de que tem que estar sempre procurando buscar esse atendimento, mesmo que não tenha nada, né, para não evoluir. E talvez essa conversa que a gente está tendo de conscientização, na verdade, você já traz uma geração já engajada com isso, né, engajada com medicina, engajada com prevenção. Eu acho que isso é relevante demais. Você pode transformar, né, uma geração É. trazendo isso mais à tona. Essas campanhas populacionais grandes, elas têm efeito cumulativo, né? Então a gente percebe que vai aumentando ao longo do tempo. Então tem que ser contínuo, né? E aí a gente vai tendo a quebra de paradigma, que é uma questão meio geracional, né? Como se diz, o exemplo arrasta. Então, se o pai faz, o menino vai fazer também, né? Então, se a mãe faz, a menina vai fazer também. Então, aos poucos, isso vem aumentando e aí, de repente, acho que vai chegar um momento que a gente vai ter uma mudança dessa cultura, né? Uma quebra desse paradigma e vai ser normal, né? Todo mundo ter essa conscientização de que os meninos jovens, pré-adolescentes, adolescentes também precisam ir. A partir daí, a partir do momento que eles chegarem até lá, a gente também vai fazer o nosso trabalho de retenção, de estimular e tudo mais, e fazer com que isso, ao longo do tempo, se mantenha, né? E, e tem nessa idade ou nessa.
ou no mais jovem, também doenças silenciosas que podem ser tratadas? Ou eu não imagino que tenha doença de próstata para essa, né, para essa faixa etária, deve ser super exceção do que tenha, né? Mas existe algo que é mais relevante para essa faixa aí? Sem dúvida, sem dúvida. A próstata não tem realmente, né? Próstata, a faixa etária ali a partir dos 45, 50, como a gente conversou já. Mas tem diversas outras doenças que podem acometer essa faixa etária, né? Dos meninos. Então, uma das dúvidas muito comuns que a gente tem é tamanho do pênis, Uhum, né? Quer saber sobre desenvolvimento do tamanho do pênis. Às vezes é o paciente, às vezes é a família, às vezes é o pai, é a uhum, mãe e tal. Então a gente tem, felizmente a maioria dos meninos está com desenvolvimento normal, é mais uma questão de dúvida, o que está tudo bem também, não tem problema. Se está na dúvida é melhor ir sim. sanar, mas felizmente a maioria tá bem, então a gente explica, se precisar até faz medições, mostra em gráficos e tal, explica como funciona, e conscientiza. Isso melhora a saúde mental, né? Muitos desses meninos acabam sendo ficam envergonhados, ficam embotados e tal. Então, às vezes, uma simples consulta ali que você vai lá, explica, mostra. Não, e É, num ambiente propício para isso também, né? Super sim, profissional, enfim, para. exatamente. A gente melhora até a saúde mental Isso, indiretamente, né? exatamente, é. Tem doenças do testículo que podem, às vezes, passar desapercebido, né? Tem uma doença chamada criptorquidia, que é quando os testículos não estão na bolsa testicular, né? Tá. Um ou os dois, eventualmente. O ideal é que isso fosse avaliado pelos pediatras e numa idade mais jovem e logo na infância ali, até 18 meses mais ou menos, fosse corrigido. Mas a gente sabe como é que é, né? Muitas vezes a gente vai descobrir só na adolescência, na pré-adolescência, quando às vezes o menino não tinha nem percebido, ninguém tinha nem percebido. Você Sim. examina e vai ver, mas você, não, para mim sempre foi assim, e aí vai descobrir, tá mais para cima, na região inguinal, ou tá, às vezes até dentro do abdômen, e aí a gente precisa tomar as medidas ali em relação a isso, né? Tem uma doença chamada varicocele também, que é uma doença com a dilatação das veias do testículo, e alguns casos são cirúrgicos, então ela é uma doença que pode ser silenciosa, então se a gente não examinar, não fizer exame de imagem, a gente não vai identificar, né? E a varicocele é uma doença que uma parte, não todas as pessoas que são acometidas com essa doença, mas uma parte dessas pessoas acometidas vão ter infertilidade, Hum, né? Então, eventualmente, um diagnóstico de varicocele mal feito ou não feito nessa faixa etária acarreta uma infertilidade para o resto da vida, né? Então, olha o tamanho da importância que tem um exame de rotina num adolescente e num pré-adolescente. A gente pode prevenir infertilidade, né? Então, nessa faixa etária também começa a questão de sexualidade. uhum, Será que os pais, a escola estão capacitados a orientar sobre isso, né? Tirar dúvidas, ensinar o uso de preservativo, explicar sobre infecções de transmissão sexual, explicar sobre gestação, né? Sobre risco de gravidez. Então, tudo isso está acontecendo nessa faixa etária. Né? Explicar sobre exposição a outras substâncias, né? Nessa faixa etária que começa, cigarro, álcool, droga e tal. A oportunidade que a gente tem de falar um pouco mais sobre isso, né? Mais uma vez, prevenir, né? É uhum. melhor que não entre do que entre e depois tenha que resolver. Então, e diversas outras coisas, assim, que a gente pode abordar nessa faixa etária, né? Não é porque a incidência e a prevalência de doenças é baixa nessa faixa etária que a gente não deveria estar acompanhando esses meninos, né? E tem uma questão de comportamento, né? Acredito, desse adolescente, porque tem tanta transformação que tá acontecendo. A gente foi adolescente também, a gente sabe. Tanta coisa que aí. E tem muita coisa que é tabu também, então, principalmente falando de sexualidade, né? Você falou do pênis e tudo mais. Então, assim, acho que incentivar a ir para um ambiente controlado, não é que controlado, mas eu estou dizendo que não coloque em exposição aquele adolescente e tal. Isso, eu fico pensando, poxa, quantas dúvidas que eu tinha e não tinha muita gente para conversar. Tinha meu irmão, talvez, para falar, mas que também estava vendo a mesma coisa. Então, assim, não é, fica aquela coisa meio fala, não fala sobre assuntos mais tabus, assim, né? E, poxa,
eu acho que aí tem um papel importante mesmo, né, de trazer, que a mulher acaba trazendo, né, a menina, principalmente, a adolescente, né, porque tem o ciclo menstrual, tem alterações importantes ali no corpo que, né, que são sentidas, É, mas eu acho exatamente. que o homem, realmente, por não ter, né, o adolescente homem, É, e vai no tabu, e a gente sabe como é que é molecada, e assim, um vai brincando com o outro, mas todo mundo tem aquela coisa, talvez você falou de saúde mental ali daquele menino exatamente. que não tá bem, porque talvez ele tá cheio de dúvida que é só minhoca na cabeça, né? Não tem Sim, nada importante. sim, a maioria das vezes é isso, né? As meninas têm esse rito de passagem, né? Então a menstruação é como se fosse um rito de passagem, como se fosse não é, né? Você tá Uhum. passando ali da infância para uma fase mais avançada da vida, pré-adolescência, adolescência, então, e é um rito de passagem físico, né? É muito bem identificável quando isso acontece, né? Sangramento menstrual, mudanças corporais, etc. E os meninos não têm muito um momento exato. Então acaba muitas vezes passando batido, né? Então a gente entra naquela questão cultural, né? De levar esses meninos nessa faixa etária para o urologista justamente para a gente poder também ser um ponto de apoio, né? Muitas vezes os pais não conseguem, ou não têm conhecimento, ou não têm é, conexão, intimidade com o filho para abordar esses assuntos. É uma excelente oportunidade de quebrar, né? De quebrar isso, de achar como se fosse um mediador, né? Como se fosse Uhum, uhum. é, um estimulador desse assunto. Às vezes o assunto começa no consultório e vai terminar em casa, vai conversar tem irmãos, etc e tal. E a gente vai tentando quebrar esses tabus aí, né? Essa que é a campanha Vem pro Uro, É, exatamente. junto Exatamente. com o Novembrinho Azul, né? Exatamente, exatamente. Um novembrinho vem porque seria um homem menor, né? Mas a gente já aproveita a exposição, já que existe uma grande exposição, felizmente hoje, né? Para tentar também estimular os homens mais jovens a ir ao consultório. E isso ele é uma iniciativa da Sociedade de Urologia, é isso? Você tem várias especialidades na medicina, uma delas é a urologia, então você Isso. tem um grupo que é a Sociedade de Urologia, que começa então a debater temas e formas de trazer isso para a população, né? Exatamente. Na Sociedade Brasileira de Urologia que idealizou essa campanha, né? E aí eles produzem também material para divulgação, apresentações, etc. E para que os associados, né, os médicos urologistas, façam também a sua parte e vão divulgando essa questão toda aí. E quais os principais canais assim, de divulgação? A gente vê a imprensa falando, os hospitais se preparam para isso também de alguma forma, hospitais, consultório, eu acredito que até mais, né? Mas Uhum. hospitais, enfim, como é que isso. Os hospitais geralmente fazem campanhas, né? Então a maioria dos hospitais disparam algum meio de comunicação, e-mail ou mensagem, enfim, estimulando, né? Oferecendo. Então é um mês em que as consultas ficam cheias ali, os consultórios ficam cheios, né? A gente vê também bastante empresas estimulando os funcionários, né? Mídia tradicional também, bastante, televisão, rádio, né? É, nesse mês aí a gente vai ver, com certeza, vários lugares da arquitetura de São Paulo iluminadas com luz azul, monumentos, prédios públicos, etc. Então, isso é um pedido também da sociedade para chamar atenção. Então, são vários meios de divulgação, né? E os urologistas também acho que têm um papel importante numa escala menor ali nas suas redes sociais, nas suas redes de contato, divulgando a campanha, estimulando e tal. Aí todo mundo fazendo a sua parte, a coisa vai crescendo, né? A gente tem, conforme o mês de novembro vai se intensificando, a gente vai olhando para isso, e a gente também, como empresa que, né, faz essa intermediação do plano de saúde, né, da operadora com o beneficiário final, que é aquele funcionário, a gente quer trazer cada vez mais também essa comunicação para realmente, assim, poxa, em algum momento parar, olhar para isso e que seja todo novembro, por exemplo, né? Se a gente está falando de anualmente a, a pessoa
né, o homem precisa pelo menos parar para que seja novembro, né? Que é um momento que todo mundo tá lá, ou que as esposas olham e falam, bom, novembro agora chegou a vez É. de você ir lá no seu médico, né? Enquanto isso não se torna um hábito de uma maneira natural, pelo menos a gente consegue incentivar um pouquinho isso, né? Exato. É, eu acho que também entra aqui, né? Não só essa questão do ir ver né, do urologista, mas assim, manter um estilo de vida saudável, né? Alimentação, que é um pouco que você trouxe, de como que dá para, entre aspas, prevenir isso, né? Porque pelo menos você tem um estilo de vida e uma forma de prevenção através do seu dia a dia, na verdade, né? Não está só no novembro ou na visita ao É. urologista. Na verdade, a visita é só uma checagem, né? Mas o teu dia a dia que vai ditar ali o. Não, sem dúvida nenhuma, né? A campanha, a ideia é promover a saúde, né? Câncer de próstata, como é muito importante, acaba sendo um ponto relevante ali, mas a ideia é promover saúde, né? Então, promovendo saúde, a gente promove de várias maneiras, né? Então, a principal maneira de promover saúde é no nosso dia a dia, né? Com hábitos saudáveis, atividade física, uma boa alimentação, eh, frequência aos médicos, seguir a orientação médica também, que também não adianta ir e não seguir as orientações, não mudar os hábitos, não mudar a dieta, né? É só frequentar o médico também não vai fazer muito milagre, né? Sim, não. Olha, eu tive esses dias, eu fui tomar uma vacina, fui eu e minha esposa num posto de saúde, perto da nossa casa lá. Cara, eu achei super interessante que eles têm um contador de assim, ó, a sua falta faz falta. O que era aquilo? Eles estavam mostrando o seguinte: posso estar errando a grandeza, o número, mas a grandeza era mais ou menos essa. Olha, no mês tal, naquele mês teve 2.200 consultas marcadas e 800 faltaram. A gente estava falando de 30, 40%, né? 30, 35% de De falta de abstenção. abstenção. Então, É. realmente, a gente tá falando, então imagina que a situação do não, marquei, vai, não, mas putz, teve uma reunião, ou teve qualquer outra Sim. coisa que me distraiu e eu não vou. Ou não faz o exame solicitado, ou não toma o medicamento, ou toma o medicamento por um mês e abandona, né? Aquela dieta, quem nunca começou a dieta na segunda e Sim, parou na quinta, né? é. Então, então tem que ser Ou a não mudança de retornar com o hábito. exame também, né? Não Porque hoje, retornar. hoje quando você pede um exame, eu tenho lá, se eu tiver um plano de saúde, dependendo do meu plano, eu tenho alguns lugares que eu vou. Mas você não tem acesso direto, certo? Eu tenho que voltar e trazer o Sim, exame efetivo. Ou seja, precisa de um engajamento também de falar: olha, sim. doutor, tá aqui o exame, você vai fazer a leitura e vai É. entender o que aconteceu, né? Usar os recursos que a gente tem hoje, né? Então, hoje o agendamento, hoje no meu consultório, por exemplo, dá para agendar por site, né, na internet, dá para agendar por WhatsApp, dá para agendar pelo meio tradicional, por telefone, dá para mandar um e-mail e pedir para entrar em contato. Então, assim, a gente tem muito recurso, né? Para a realização de consulta, para situações específicas, isso não cabe para todos os pacientes em todas as situações, mas dá para fazer telemedicina. Então, a Uhum, gente tem plataformas de telemedicina, eu uso no consultório. Então, a gente faz consulta à distância, né? Eu já fiz consulta de paciente fora do Brasil. Então, uhum. tem recurso, né? Tem recurso. É claro que a gente tem que ver se aquela situação se enquadra, né, para o uso do recurso, né? Mas então tá mais fácil, né? Eu acho que passa muito por uma questão cultural mesmo, né? Acho que esse é o principal. É o mais difícil de mudar. O mais difícil de mudar é a questão cultural. Mas a gente tá aqui, né? Vai na batalha sempre, É, porque isso sim. é longo prazo, é médio e longo prazo, mas a gente observa que tem tido bons resultados. A gente tava, antes de a gente ligar as câmeras aqui, a gente tava falando de algumas coisas, né? De gráficos de atenção e tal, né? Que, puxa, é verdade, hoje em dia, o grande. E, aliás, muita gente fala isso, né? Que o grande valor hoje está na atenção, né? As pessoas que têm atenção acabam tendo valor financeiro, prestígio e tal, né? E a gente vê pelo próprio o YouTube que a gente tá, ou enfim, em outras plataformas, quem tem a atenção do público acaba ganhando ganhando um prêmio por isso, vamos dizer assim.
Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que dado tudo isso, na verdade quando a gente está comentando aqui sobre a necessidade de prevenção, de ir ao médico, a gente está competindo, na verdade, com uma série de outras informações e a atenção dessa pessoa, né? Então, num mundo cheio de barulho que a gente está hoje em dia, é difícil mesmo. Por isso que eu acho que tem que ficar falando e repetindo. Sim, Eu chamo isso muitas vezes no marketing, tem um negócio que é o seguinte, você impacta uma pessoa sobre um assunto. Olha, eu quero vender esse copo de água aqui. E aí eu impacto lá o Dr. Guilherme, compra este copo de água. Se você não tomou nenhuma ação, eu sei que você está olhando copos de água aí. Eu faço o seguinte, eu faço remarketing, que chama. Falo, deixa eu apresentar de novo o mesmo copo. Olha, Dr. Guilherme, compra este copo de água. Então isso chama remarketing. Por quê? Porque, na verdade, na intensidade de comunicação, isso no marketing, né, mais voltado a vendas, mas acho que no fundo acaba sendo isso, né? Você está vendendo a necessidade dele se cuidar, você precisa falar muitas vezes a mesma coisa, né? Então, assim, eu entendo também que não só, e eu acho que é tudo na vida também, algumas vezes a gente tem novas políticas de uma seguradora, então a gente precisa fazer o remarketing daquela comunicação. Ó, mudou aqui. Depois de 2 dias, falou, olha, então, mudou aqui, lembra que mudou aqui. Então, acho que essa intensidade é que vai é. realmente trazer Eu acho que esse é o retorno, ponto, né? né? Justamente esse é o ponto. A gente insistir, manter as campanhas, né? Apresentar de maneira diferente, né? Então, talvez o que te toca não toque outra pessoa, né? O que estimula uma pessoa não estimula outra. Então, com várias abordagens e tal. Por isso que eu gosto bastante de falar. A gente falou sobre os números, né? Do Uhum, câncer de próstata, e você já, nossa, tudo isso e tal. uhum, Tem gente que se impacta mais com o número, com a estatística, tem gente que a gente consegue impactar mais mostrando as consequências de não seguir determinada recomendação. Então, é, faz parte também da. Aí tenta um pouco chama de arte da medicina, né? Da gente tentar fazer a leitura de cada um, né? De cada paciente e tentar reter aquele paciente com aquela determinada necessidade que ele tem, ou o impacto que ele recebe. Então, acho que isso não é exatamente a mesma coisa, mas se aplica também nosso dia a dia médico aí. E aí, para quem quiser ouvir mais de você, doutor, quiser, você tem algum canal que você se comunica, que você tem algum material falando mais sobre a sua especialidade, consultório, enfim, como é que te acham aí? Principalmente acho que no Instagram, né? Instagram. DR Guilherme Lamáquia. A gente tá lá no Instagram e procura divulgar algumas coisas também, algum material bem focado em material educativo, coisa educativo médico, coisa mais rápida assim. Então, quem tiver interesse de acompanhar e eventualmente até é, informações sobre consulta, vai encontrar nesse canal. Que legal, doutor. Bom, a gente está chegando aqui ao final. Acho que trouxe bastante reflexão Passou para a rápido, hein? gente. A passou rápido. A gente tem um pessoal que fica aqui nos bastidores aqui que fica indicando se tem quantos minutos tem. Então, quando eu olhei ali, eu falei, olha, então passou rápido, mas passou rápido porque foi bacana, porque eu acho que teve muita coisa interessante que a gente conversou. É, E eu quero te agradecer. Acho que assim acho que daria para ficar mais 1 hora, mais 2 horas falando sobre o Tem tema. assunto para falar, viu, É, sobre isso aí. Tem bastante coisa para falar, mas acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa de uma maneira, espero que tenha sido esclarecedora, né? E que tenha conscientizado, estimulado. Se a gente conseguir mais uma pessoa aí, já foi já é uma vitória, né? Que não iria ao médico, indo ao médico e passando a se cuidar, né? Então agradeço a oportunidade de estar aqui, foi muito legal, muito bacana esse papo aí que a gente bateu. E foi muito bom estar aqui. Agradeço o convite e precisando, estou sempre à disposição. não, então, vamos sempre conversar assim. A gente tem uma áreas muito correlatas, então a gente é de uma área de seguros para empresas, principalmente. Então a gente tem uma população grande ali de segurados ali e que
muitas vezes precisam ser incentivados, engajar também, né, na questão de saúde, e aí, especialmente agora em novembro, a gente está falando diretamente para o homem, a gente conseguiu incluir aqui também os filhos, adolescentes, né, as mulheres aí que estão assistindo, vai, liga. Eu sei que vocês muitas vezes vão ligar e marcar para o homem, isso acontece comigo também. Com muita frequência. Mas que bom que é assim, né? Então é importante também. E se você ficou aqui até o final, eu queria que você põe o curtir, comentar, compartilhar. O pessoal que comentar, e eu estou sempre de olho lá, eu vou pedir para, de repente, você vir responder, né? Se tiver alguma pergunta mais. Sem dúvida, com certeza. Eu acho que é super legal, né? É importante que quando está o convidado aqui, tem muito mais propriedade do que eu responder, né? Então, vai ser muito legal. Eu respondo sim, com certeza. E é isso aí, obrigado pela tua audiência aqui, por ter ficado com a gente. Hoje foi diferente do que a gente vem tratando aqui, mas muito importante para a prevenção, né? E principalmente para esse engajamento que a gente está falando sobre o Novembro Azul. E é isso, até o próximo episódio. Obrigado.